Hoje vamos conferir o setup 9.3, né? Que volta e meia eu tô falando sexta-feira, quando eu entro aí na hora do gráfico, né? Que eu entro ao vivo. Hoje eu vou mostrar para vocês que configuração é essa, né? Qual é o ponto de entrada, qual é o ponto que a gente tem que sair no stop loss, né? Como é que eu enxergo isso no gráfico. Então bora lá que eu vou mostrar um exemplozinho aqui para vocês. Então, vou mostrar aqui para vocês o gráfico da Petrobras, tá? O que nós temos aqui no gráfico? Eu tenho uma linha aqui de tendência de alta, tá? E aí, a partir daqui dessa faixa, ele já começa a subir, tá? Então, o que vale aqui para mim é quando ele pega uma tendência de alta. O que nós temos? Eu tenho aqui, ó, ele está subindo. O que a Petrobras faz? Tá? Ela começa a subir, tem uma regiãozinha de resistência aqui, mas tudo bem. Ela começou a subir. Qual foi o candle que teve a maior máxima do movimento? Foi esse aqui, ó. A máxima foi 29,78, tá? Então, quando eu já chego no segundo candle, eu tenho uma máxima de 29,71. Quando eu vou para o segundo candle, sem ser o referência, porque o referência é esse aqui, que é o topo do movimento, quando eu vou para o segundo candle, sem ser o referência, eu já começo a entrar na configuração do 9.3, tá? Não necessariamente tem que ser o segundo candle, pode ser o terceiro, quarto, quinto, não importa, tá? Mas tem que ter dois candles aqui fazendo máximas menores. Então eu tenho 29,54, tá? Então esse conjunto de candle aqui foi lá e fez uma máxima menor. Como é que eu vou entrar? Eu gosto de entrar 2 centavos acima da máxima. Por quê? Porque às vezes ele pode até bater 1 centavozinho, já dá um gatilho de entrada, mas às vezes pode ser um lotezinho de 100 contratos, o menor lote possível, que alguém agrediu, botou 1 centavo para cima, o preço andou, ativou o gatilho de entrada, mas acaba que ele ativa de uma forma falsa, foi às vezes um lotezinho pequeno, tá? Então, para movimentar melhor o preço, ainda mais na Petrobras, que a gente tem grandes lotes, eu prefiro trabalhar com 2 centavos de diferença. Então, 2 centavos para cima, ó, 29,56 seria o meu ponto de entrada. E qual é o meu stop? Abaixo da mínima, 28,95. Tá? Abaixo de 28,95 é o meu stop. Onde eu coloco? Normalmente 5 centavos para baixo, né? Desde que esse risco ele esteja atrelado ao meu retorno, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Por exemplo, vamos botar que aqui seja, nesse ponto seja o 29,56, tá? E o meu stop seja aqui assim, ó, nessa faixa, tá? Ó, vou botar aqui abaixo desse último daqui, ó, 3,43, tá? 3% e 43 de queda. A minha parcial tem que estar em pelo menos 3% e 43, para ficar um risco de pelo menos 1 para 1 na minha parcial, para compensar, tá? E aí ver, obviamente, no gráfico se faz sentido. Mas o ponto é, o meu stop tem que estar abaixo da mínima do candle onde eu entrei. Essa mínima eu coloco abaixo da mínima e observo as mínimas anteriores, observo a média de 9, ó. Observo a média de 9. Então, por exemplo, aqui, ó, 28,57. Será que vai estar muito abaixo do meu 28,95 aqui? Pô, já é bastante coisa, né? E aí eu começo aí vendo o risco retorno. Se tiver muito abaixo, eu tenho que botar o stop mais para cima. E a minha parcial mais para cima. E aí, com isso, a minha parcial também não pode ficar muito alta. Quanto maior for a minha parcial, maior o risco de não bater também. Então, é assim que eu vou pegando e vou analisando a entrada, né, de um 9.3. Tá? Deixa eu ver, de repente, no 15 minutos, se eu teria alguma outra entrada aqui. Ó, isso aqui eu não estava nem imaginando ver agora com vocês, tá? Deixa eu botar isso aqui só no diário. Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui não, porque foi, ó, 30 com 43, 30 a 44. Aquela história de 1 centavinho acima, tá vendo? Tá? Mas aqui, ó, né? Aqui, até por esse candle daqui, apesar dele estar quase que engolfando o anterior, aqui eu tenho 9.3 também. Eu tenho um topo do movimento aqui, ele corrigiu, tá? Só que o problema é que ele abriu em gap. Na hora que ele abriu em gap, ele já fica muito distante da gente entrar, né? Deixa eu ver se tem
algum outro aqui, ó. Você vê, aqui ele reverte, entra numa tendência de alta, tá? Aí ele vem caindo, aqui ele ativou o 9.3, ativou o 9.3, tá? Máxima 30,02, o stop teria que estar abaixo aqui, ó, tá? De preferência abaixo da 9, já que estava curtinha, né? Foi um candle que entrou comprador, né? Teve defesa aqui, só que acabou estopando, tá? Então, tá aí a configuração do 9.3. Aqui, ó. Tá vendo, ó, o que eu falo, ó? Aqui bateu 32,07, aqui bateu 32,08, 1 centavo para cima. Eu ainda não teria entrada, porque a minha entrada estaria no 32,09. Ele vem fazendo novas mínimas, ó, novas máximas aqui menores, né? 32,01 com 32,02, 1 centavinho, aqui, ó. Aí ele vem se segurando na média de 9. A média de 9, ela não pode inverter a direção dela, tá? Se a média de 9 estiver para baixo, né, vai desconfigurar, tá? Então passa a não ser mais o 9.3, mas aqui, ó. Aqui eu tive 31,95, iria entrar 31,97. Já conseguiria ter entrado, tá? Então vamos botar que o meu stop estaria mais ou menos aqui, assim, tá? 0,42. E aí minha parcial tinha que estar aqui, ó, 0,42. Eu teria sido estopado, porque ele não chegou na minha parcial e caiu, tá? Deixa eu ver se eu acho mais algum 9.3. 9.3, deixa eu ver em via varejo, que é bom pegar numa tendência, né? Quando você pega numa tendência, fica melhor. Aqui, ó. Aqui eu tenho 9.3 de venda, tá? A gente está numa tendência de venda, né? Aí ele chega aqui, aqui é um outro setup, não vou nem falar qual para não enrolar, mas aqui, ó. Então, ó, ele vem se segurando na média de 9, ó. Olha como é que ele se segura. E aqui é o inverso, aqui eu quero ver a mínima. A mínima foi 10,95 aqui, tá? Aqui ele me deu entrada, 10,80, deu entrada. Qual era o meu stop? Acima de 11,48. Então, ó, ele me dá o gatilho de entrada aqui, tá? A máxima foi 11,42. Você vê aqui, ó, 11,43. Ele chegou a bater 11,46. Meu stop estaria aqui, acima de 11,48. Né? Ó, 11,40. Eu teria entrado aqui, ó. Tá? A 10,93, tá? Então, rompeu aqui, nesse candlezinho teria entrado, 10,93. Ele teria me dado um calorzinho, né? Meio que andando de lado. E aí depois ele começa a andar a favor, tá? Então aqui, ó, vamos botar que meu stop estaria mais ou menos aqui em 6%, tá? Então 6,61. Aqui, ó, nessa faixa de preço, né, algo nessa faixa aqui eu já estava com a minha parcial. E aí eu só venho caminhando com o meu stop, tá? Então, se você quer saber como, inclusive essa média, né, eu vou deixar um card aqui que eu falo das médias móveis que eu utilizo, tanto a média de 9 quanto a média de 21. Mas aqui está o 9.3 agora que eu estou mostrando de venda. Tendência de baixa, tá? A 9 não virou para cima, tá? A 9 vem segurando o preço, e aí ele vem caindo. E aí nessa região, onde eu poderia estar colocando o meu stop, até segurando aqui sempre um pouquinho acima da 9, ó. Tá vendo? Sempre um pouquinho acima da 9, né? Eu poderia chegar até aqui assim, mais ou menos. É claro que a gente projeta alvo, né, antes de entrar na verdade a entrada foi aqui. A gente projeta alvo antes de entrar em alguma operação, mas eu poderia estar pegando aqui, ó, 16%, tá? Quase 17%, com uma operaçãozinha do 9.3 com um risco de 6.6, tá? Então, tá aí. Mostrei um 9.3 de compra, mostrei um 9.3 de venda. Tá? E aí a gente pode estar operando qualquer tempo gráfico, cara. Eu mostrei no 15 minutos, eu mostrei no diário, eu poderia mostrar no semanal. Tá? No semanal também é possível. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Aqui, né? Via varejo, deixa eu ver Miglu. Ó, Miglu aqui, ó, eu tenho um 9.3 também, ó. 10,73. Eu tenho 10,86, uma mínima maior. E olha que candle bonito, cara. Olha, uma shooting star na média de 9, né? Acaba que quem operou por aqui, a amplitude ficou muito alta, né? Então, pô, o stop aqui é gigante. Mas aqui, ó também o quanto que andou, né, cara? Então, tá aí.
tá? 9.3, não importa o tempo gráfico, serve para qualquer tipo de ativo e para qualquer tempo gráfico. Lembrando que nada impede de você olhar, e é assim que tem que ser, você olhar o gráfico da ação e vai para a opção, né? Você joga e vai trabalhar em opção. Aí tu vai escolher qual strike, né? Qual ativo que você vai trabalhar da opção, mas você pega, na verdade, variações e retornos muito maiores do que numa ação, por exemplo. Beleza? Então, se você gostou, cara, curte esse vídeo. Não entendeu alguma coisa, comenta aí, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram para a gente ficar mais próximo. E lá eu consigo mostrar um pouquinho mais do meu dia a dia, como é que eu tô lendo, como é que eu tô enxergando o mercado. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!